pouquinho, então, pessoal, sobre a quantidade, né, de medicação que a gente deve ser administrado. Então, a gente tem duas definições. Então, a gente tem a definição de dose, que ela representa a quantidade de medicação no local de ação necessária para produzir efeito esperado. E a gente tem a posologia, que vai descrever a quantidade de medicamento que deve ser administrado. Se ele vai ser administrado de uma só vez ou então de modo fracionado no intervalo de tempo determinado, para que a dose, então, seja alcançada. Então, aqui a gente também tem outros tipos de denominações, né, importantes em relação às medicações. Então, a gente tem o nome químico, né, que é esse nome gigante aí, esquisito, que ele é mais utilizado por farmacêuticos mesmo, né, para poder conhecer, então, o nome da estrutura química. A gente tem o nome genérico, que a gente tem o nome, né, que é conhecido aí por todo mundo, mas a gente traz somente o nome do princípio ativo, e a gente tem o nome da marca, que é o nome que as, né, indústrias comercializaram e ficaram famosas, tá? Então, a gente tem desse lado de cá o ácido acetil salicílico e do outro lado a gente tem o Tilenol, né? Que a gente chama de que nada mais é que paracetamol. Então, muitas vezes, pessoal, a gente tem um medicamento que ele é conhecido por um nome, mas o princípio ativo é outro, né? Que ele só pode ser chamado pelo princípio ativo quando ele é um medicamento genérico. E aí a gente tem, então, essas diferenciações. Muitas indústrias fizeram tanta fama com os medicamentos que a gente conhece, né, essas medicações pelo nome da marca, mas o seu princípio ativo, o nome é outro, tá? Então, aqui a gente tem a definição, né? O nome químico é um nome científico que descreve a sua estrutura anatômica e molecular. A gente tem o medicamento genérico, que é uma forma mais simples de identificar o medicamento. E a gente tem o nome comercial, que é o nome de uma marca ou então fantasia da medicação, tá? E uma observação é que depois de 10 anos, o produto ele é liberado e qualquer fabricante pode produzi-lo e passa a ser identificado, então, como nome de fantasia. A gente tem outras nomenclaturas muito importantes, que a gente tem a denominação genérica, que é o nome de aceitação universal, para poder distinguir um princípio ativo não amparado por marca comercial. Então, qualquer substância hoje em dia, a gente tem essa denominação genérica, né, que ela pode ser conhecida em todo o mundo. A gente tem a biodisponibilidade, que é uma característica relacionada à eficácia clínica do medicamento. E a bioequivalência é o estudo dessa biodisponibilidade, né, que ela vai comparar, então, alguns fármacos. Por exemplo, se eu tenho um fármaco genérico e um fármaco de marca, eu vou pegar esses dois fármacos e fazer, então, um estudo para ver qual que é o efeito de cada um. Se eles têm o mesmo efeito, se precisa de doses diferentes para poder fazer, então, esse efeito. Então, todo esse estudo é feito para que a gente tenha confiança nos medicamentos genéricos. A gente tem um medicamento de referência, que é um medicamento inovador, né, que surgiu aí por algum cientista, por alguém que inventou. Então, ele possui marca registrada com qualidade, né, ele tem um selo de qualidade, também é comprovada a sua eficácia terapêutica, sua segurança também através desses testes científicos que são de bioequivalência e que a gente viu aqui agora, de bioequivalência e biodisponibilidade. Então, ele é registrado pela Anvisa e ele também vai servir de parâmetro para registros de posteriores medicamentos similares e também genéticos quando a sua patente expirar. Os medicamentos similares, né, eles são medicamentos que utilizam denominação genérica, apresentam o mesmo fármaco, concentração, forma farmacêutica e via de administração. E os medicamentos de referência ou de marca. Mas os medicamentos similares, apesar de tudo isso, eles não têm comprovada a sua bioequivalência. Ou seja, a sua eficácia em relação aos outros medicamentos não é comprovada. E aí a gente tem um medicamento genérico, né, que ele é igual ao medicamento de referência, a mesma coisa. Então, ele possui qualidade, possui eficácia, possui segurança, todos os testes possíveis registrados pela Anvisa. Ele não possui o nome de marca porque, né, ele é colocado de acordo com a denominação brasileira comum. E ele pode ser substituído tranquilamente pelo medicamento de referência, né, pelo profissional farmacêutico ou vice-versa. Então, a gente não precisa ter medo, pessoal, de hoje em dia,
fazer o uso de um medicamento genérico. O medicamento genérico ele tem sua eficácia comprovada, os testes estão aí para isso. Então, antigamente, quando ele surgiu, existia aquela coisa de ter medicamentos de farinha, puros, etc., anticoncepcionais também que não faziam efeito. Porém, hoje em dia, os estudos sobre genéricos são muito frequentes, são muito rigorosos, então a gente pode confiar. E aí, os medicamentos genéricos, eles precisam ter um padrão, e o padrão é esse aí que vocês estão vendo na imagem. Então, ele precisa ter, dentro da caixa, a apresentação, nome, princípio ativo, a via de administração daquele medicamento, a lei do medicamento genérico, a dosagem, o uso, o conteúdo. O medicamento genérico ele tem essa tarja amarela, de identificação de medicamento genérico. A gente tem uma tinta reativa ali do ladinho, que se você pegar uma moeda e riscar, sempre vai ter o nome da marca, que fabricou aquele medicamento. Se não tiver essa marca, o medicamento é falso. E embaixo a gente tem a logo da Aerofarma, que nesse caso do exemplo é a indústria que está produzindo então o medicamento genérico, tá bom? E aí, a gente também tem, em relação à medicação, os grupos farmacológicos, que são a indicação para cada tipo de problema. A gente tem os anestésicos, que são para poder fazer o bloqueio temporário, os analgésicos, que são para dor, antidepressivos, que são para depressão, anticoagulantes, antitérmicos, antihipertensivos, anticonvulsivantes, antifúngicos, e todos esses, pessoal, também a gente vai ter um estudo detalhado sobre eles na aula somente, tá? A gente vai ter uma aula voltada somente para poder estudar os efeitos de cada um deles, os exemplos de cada um desses medicamentos. A gente também vai falar um pouquinho hoje sobre as interações medicamentosas, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente toma 2 medicamentos ao mesmo tempo, ou 2, ou 3, tá? Então, é um dos principais, dos problemas que a gente tem na absorção de medicamentos. Então, quando os 2 medicamentos são administrados concomitantemente, eles podem reagir, de forma independente, ou então pode reagir um com o outro, Então, ele pode tanto aumentar ou então diminuir o seu efeito terapêutico ou tóxico. E aí, então, cai um estudo bem completo de quais são as medicações que podem ser tomadas juntas ou não. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de interação. A gente tem a furosemida, e quando ela interage com a fenitoína, ela pode reduzir a diurese, Então, a gente sempre tem que monitorar a diurese. A furosemida com a micacaína pode aumentar a nefrotoxicidade, então, ali as enzimas dos rins, A gente pode... A hidroclorotiazida com o fenoteral pode dar hipercalemia e problemas de condição cardíaca. A hidroclorotiazida com a insulina pode ter hiperglicemia, diabetes mellitus de recente, então tem que tomar muito cuidado com isso. E a hidrocortisona, dexametasona, betametasona e prednisona, se interagir com a AS, pode dar úlceras, ou sangramentos intestinais, menor filtração glomerular e aumentar o metabolismo do AS. Então, aqui a gente também tem alguns exemplos de medicação, o efeito anticoncepcional é reduzido quando consumido com antibiótico. A vitamina K inibe a resposta dos anticoagulantes orais. O antiácido diminui a absorção dos medicamentos anti-inflamatórios. Os antibióticos, como a tetracilina, têm seu efeito terapêutico diminuído quando engolidos com antiácido. E anticoagulantes podem causar hemorragias se utilizados com alguns anti-inflamatórios, como o ácido acetilsalicílico, que a gente conhece, então, como o AS. E aqui a gente tem a diferenciação entre farmácias e drogarias. Então, a gente acha que é a mesma coisa, porém não é, tá? Então, a farmácia, ela é um estabelecimento de saúde que comercializam e orientam sobre o uso de medicamentos industriais e manipulados. Já as drogarias, elas são estabelecimentos de saúde que só comercializam e orientam sobre o uso de medicamentos industriais. Então, as farmácias elas podem tanto fazer a medicação manipulada, ali, fazer a medicação no próprio estabelecimento, ou então só vender, e as drogarias elas só têm autorização para poder vender as medicações que já são fabricadas. E por último, então, a gente tem aí as vias de administração, que são, a gente vai ter uma aula somente sobre isso também, que são, a gente tem, duas classificações. A gente tem as vias de administração enteral e a via de administração parenteral. Então, a gente tem como via enteral, que a gente chama de oral, a absorção do intestinal, que é a VO, a absorção sublingual e a via retal,
E parenteral ou então injetável, a gente tem as vias intradérmica, as vias subcutâneas, as vias intramuscular e a via endovenosa. E aí também a gente vai ter um estudo detalhado sobre cada via de administração. A gente tem algumas outras vias que não são tão comuns, mas também são utilizadas, que é a inalatória, a ocular, intranasal, dérmica e também a vaginal. Tá? Então, pessoal, é isso. Essa nossa aula é somente realmente para poder introduzir um pouco o assunto da farmacologia e aí nossos estudos vão se intensivando ao longo dos dias. Tá certo? Então, até a próxima aula. Bom estudo para todos vocês e até mais.